Então, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai falar de sequências. E deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, tá. Eu lembrei de uma coisa, esqueci imediatamente o que eu queria fazer. O 16, sim. Hoje a gente vai falar de sequências, que é uma parte da ementa de vocês que talvez vocês usem em EDO. Assim, depende muito do professor, né? Como é o Valdir, com certeza, geralmente ele fala disso em EDO, parte de séries, principalmente. Que a ideia é o seguinte, no capítulo, assim, essa parte vai ser toda do capítulo 11 do Stuart. Volume 2, né? Capítulo 11, tá? A edição depende muito. Mas vocês podem olhar pela edição que eu coloquei, né? Aquela mais nova. Que é o seguinte, tem uma parte de séries, chamada séries de potência, que é como é que você escreve uma função como uma soma infinita. Assim, por exemplo, elevado a x, né? Elevado a x é uma função. E aí descobriu-se que essa função pode ser escrita como uma soma infinita de uma função, ou de funções, né? Por exemplo, é elevado a x, isso aqui é o somatório de x elevado a n sobre n fatorial, quando n vai de zero até mais infinito. Se eu fosse desmembrar isso aqui, né? Isso aqui vai ser 1, mais é quando for 1, x, né? Mais x sobre 2, mais x sobre 3, mais tal. Por exemplo, o se o x for igual a 1, o ezinho aqui você escreve como 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial. É assim que se calcula as casas decimais do né? O é 2,7172, né? Se eu não estiver enganado. Como é que você calcula as casas decimais do por exemplo? É calculando essas frações, essas infinitas frações e somando. Só que, por exemplo, um ser humano não consegue fazer isso, né? Infinitamente. Nenhum computador consegue, mas é assim, por exemplo, que o computador calcula as casas decimais do ou do pi. O pi também tem uma série para ele, né? Isso aqui, quando, digamos assim, que ela é escrita dessa forma, isso aqui é só uma, entre aspas, uma motivação, tá? Não é, o conteúdo ainda não. Aí o pi também tem uma série para ele, né? Uma forma de escrever ele como uma soma infinita de uma função. Aí, por exemplo, deixa eu ver se eu acho. Eu acho que aqui no livro não tem não, mas o do pi, acho que não sei se vocês já ouviram falar. Série. Aqui tem um pi sobre 4. Você pode até dizer que o pi é, por exemplo, né? Pi sobre 4, como está ali, é o somatório menos 1 elevado a n sobre zero, né? Porque não zero embaixo. Ou então o pi é 4 vezes isso, né? Você pode ir. E aí, a partir dessa escrita, digamos assim, é que você consegue determinar as casas decimais do pi. Não tem só essa escrita, não, tem outras. E aí, como é que o computador calcula uma casa decimal do pi, né?
só pega isso aqui e somando essas infinitas frações. Só que, como são infinitas, ele demora, assim, não consegue calcular tudo e vai somando, somando, demora um tempão, né, para calcular. Sei lá, os primeiros 2 bilhões de decimais do pi. Isso demora. Se fosse um ser humano para fazer isso, acho que ele morreria e não conseguia fazer. O computador demora muito para fazer isso. E lógico que como é infinito, não calcula. Aí, para estudar esse tipo de série, a gente tem que estudar a parte de sequências, que é justamente esse termozinho que aparece aqui, ó, que é uma sequência, e a gente tem que entender o que, que é isso, para depois entender o que, que é uma série dessa forma, aí para depois entender o que, que é uma série de potência, que é algo assim, né? Que é uma função que é escrita como uma soma infinita. Aí a exponencial é escrita seno e cosseno também, eles são escritos como soma infinita. Deixa eu ver se tem aqui. Tem no livro. O logaritmo. Como é que você calcula um logaritmo de um número? Você pode. Tem aquela tabela, né? Quando vocês estudaram no ensino médio. Mas aquela tabela ela é criada a partir da série de potência do logaritmo. Ln de 1 mais x. Isso aqui é o somatório de menos 1 elevado a n menos 1 vezes x elevado a n sobre. Isso aqui tem no livro. Aí, essa maneira de escrever, por exemplo, o ln de 2, né? Você coloca o x igual a 1 aqui, aí fica ln de 2, é o somatório de menos 1 vezes. Aí o x é 2, né? Então fica. Aí, perdão, o x é 1, então fica vezes 1 sobre n, ou sobre n aqui, né? Aí, por exemplo, se você desmembrar aqui, quando n for 1, eu vou obter 1, né? Quando n for 2, 1 vai ser 0. Quando n for 2, aqui vai ser 1, vai ser menos 1 meio. Aí mais 1 terço, menos 1 quarto. Aí, por exemplo, se você pega essas 10 primeiras e calcula efetivamente, né? 1 meio mais 1 terço, menos 1 quarto, e vai dar um valor parecido do que é realmente o ln de 2, que a gente, acho que é 0, alguma coisa, né? 4,9. É dessa forma que você calcula esses números, usando a série de potência deles, né? Um seno de um valor que eu não conheço, né? Por exemplo, seno de... a do seno é o seguinte. É isso aqui. Menos 1. Desse jeito. Aí tem a do cosseno também. Aí é assim que você calcula um seno de um valor que você não conhece, né? Que geralmente é... Porque eu conheço esses, digamos assim, padrões, né? Pi, 2π sobre 2π sobre alguma coisa, sobre 3. Mas um valor esquisito que geralmente olhava-se numa tabela é calculava-se, né? Ou foi calculado inicialmente usando a série do seno, tá? Então, para entender isso, a gente tem que entender inicialmente o que é uma sequência, falar uma breve introdução delas. Aí, depois, entender o que é uma série, ok? E a gente vai entender, por exemplo, porque uma soma infinita geralmente não necessariamente tem que dar um valor infinito, né? Porque todas essas funções são somas infinitas, e quando eu somo, vai dar um valor finito. Aí a gente vai entender o que é isso, né? Ok, eu acho que já deu para vocês entenderem mais ou menos. Isso aqui tem aplicação desde sempre, né? Desde que inventaram essas coisas. Só o fato de você poder calcular casas decimais desses números. O que tem aqui? Mas geralmente é o contrário. Geralmente os matemáticos simplesmente faziam essas somas, né? Não sei se você já ouviu falar do Ramanujan, aquele matemático. A vida dele era isso, encontrar uma série específica
para uma função, encontrar a fórmula, né? Só que às vezes não, em geral ele simplesmente fazia e não sabia para onde aplicava, mas no futuro descobriu-se assim, várias aplicações para o que ele fazia, né? Então vamos lá. Então a gente vai começar com sequências, tá? Que é o ponto inicial para a gente entender o que é uma série. E aí essas sequências, vocês já ouviram falar, né? De pelo menos duas sequências que todo mundo conhece, que é a PA e a PG, que é progressão aritmética e progressão geométrica. Mas tem outras sequências, enfim, outras infinitas sequências que não necessariamente elas têm um padrão tão bonitinho como essas duas, né? Por exemplo, uma PA, você tem um valor R, aí tem um ponto A, aí como é que você pega, né? Você tem o R aqui, e aí você tem o A. E aí você pega e vai somando, né? Você tem o A, aí soma com R, dá o A mais R. Aí pega o segundo termo, soma com R, A mais 2R. E aí primeiro, segundo, terceiro, aí o enésimo, né? Sim, ok? E aí comumente chama-se isso aqui de termo geral da PA. Aí esse aqui é o primeiro termo, né? Ou todos os elementos aqui da PA chama-se de termos. E esse R aqui como a razão, né? Aí, uma sequência em geral, ela não foge muito do que é uma PG e uma PA na definição, mas no resto diferencia um pouco. Mas uma PA e uma PG é o primeiro exemplo de sequência que se vê na vida, né? Talvez. Ou palavra sequência em geral você usa em várias situações, como uma sequência de alguma coisa, não necessariamente de números, né? Mas vamos lá para a definição formal, né? Aqui, por exemplo, aí a definição formal é que uma sequência é uma função, né? Só que o domínio dela é os naturais. Então, uma sequência de números reais é uma função f, aí ela sai, o domínio é os naturais e ela chega em R. Tá escrito o f de n, né? Que é o número que eu pego aqui, a gente chama de AN, que é o termo da sequência, né? AN. E aí, deixa eu só colocar uma anotação aqui. Ver se essa ordem aqui. Ah. Geralmente os livros, eles escrevem assim, né? Todas essas anotações indicam a mesma coisa. A N, ou, deixa eu dar uma colada aqui, só assim, ou a N com N. Eu acho isso aqui muito carregado, mas... Ou no lugar de um parêntese, de uma chave, é um parêntese. Somente assim. Mas todas elas indicam a mesma coisa, que é, por exemplo, acho que o Sturt usa muito esse do colchete. Eu vou imitar para vocês seguirem a mesma coisa. Mas isso aqui é A1, A2, A3, sequência, cujo termo geral é a N, tá? Aí o termo geral, da mesma forma como é no APG, é aquele termo que gera todos os outros termos, né?
E você pode escrever ele como em forma de n, e quando você faz o n variar, 1, 2, 3, você obtém todos os termos da sequência. Exemplo, né? Então, a n igual a n mais 1. E você, para escrever a sequência toda, você usa a anotação lá, colchete. Aí é só substituir. Quando n for 1, eu vou obter 2. Quando n for 2, eu obtenho 3. Eu botei 2 e falei 2 e escrevi 1, né? 3, 4, n mais 1, tá? Por exemplo, se fosse esse aqui, né? Ó, menos 1 elevado a n. Aí quando n for 1, é menos 1. Quando n for 2, é 1. Aí vai ficar intercalando, né? Se o n for um número par, vai ser 1. Se o n for ímpar, vai ser menos 1. Né? Os termos de ordem ímpar serão menos 1. E os termos de ordem par serão iguais a 1. Né? Ou se você preferir. Aliás, aqui eu tenho que colocar um reticências, porque como é infinita, né? Infinita porque os naturais são infinitos, né? Então você vai ficar o dia inteiro colocando os naturais aqui. Colocar alguns, sempre assim, né? Você coloca os primeiros, aí reticências, o termo geral e infinito. Como eu estava falando, ou se você preferir o termo que fica na posição ímpar, ele vai ser sempre menos 1, e o que fica na posição par vai ser 1. Esses aqui é um exemplo, já não é nem uma PG nem uma PA, né? É uma sequência que fica intercalada, né? Um outro exemplo também que a gente vai ver muito, a n igual a 1 sobre n. Tem livros que começa do zero. Dependendo do livro, eu comecei aqui do 1, né? Mas tem alguns livros que começam do zero, né? Eu prefiro começar do 1. Que é que, aí esses livros que começam do 1, eles subentendem-se que os naturais, ele não contém o zero, né? O zero não é natural. Mas, enfim, isso aí não, pra gente não vai fazer diferença. Então, vamos lá. Então, aqui é o 1, né? 1 meio. Aí, 1 terço, tal, 1 sobre n. Então, a sequência talvez não seja tão misteriosa assim, né? O que é uma sequência? Talvez, como algumas manipulações, sim, é que talvez seja novidade para vocês, mas a existência delas e talvez o que seja, né, segredo. Ok. E aí, no caso, o que eu quero... Aqui não... O que eu quero fazer é entender, na verdade, que geralmente no ensino médio, né, você estuda PA e PG, mas estuda também, por exemplo, limite de uma PA ou limite da soma da PA, né? Quando você... Na verdade, quando você calcula a PG e calcula a soma, você consegue calcular a soma infinita e tem que usar limite no argumento, né? Mas o que eu quero que vocês se atenham é sobre o que é limite de sequências, né? Então, limite. Então, a gente não calcula só limite de função. Limite de sequências também. Isso aqui é um pouco diferente. Então, a gente vai entender. Sim. Eu vou tentar dar a ideia só intuitiva, eu não vou colocar a definição. Eu poderia até colocar a definição formal, mas acho que não vai, não sei se vai ajudar vocês em muita coisa. O que eu quero é que vocês saibam só calcular. Então, o limite de uma sequência, né? Geralmente você escreve assim, n para... E outra coisa, o limite de sequência, por exemplo, limite de função, né? Tem vários tipos.
x tendendo a A. Aí esse x pode tender tanto à direita quanto à esquerda, né? E ainda tem os limites indo para mais infinito. Na verdade, quando tende a infinito, é limite no infinito, né? Limites, quando o resultado é mais ou menos infinito, é limites infinitos. Mas, enfim, quando os limites são no infinito, pode ser mais ou menos infinito. Só que o limite de sequência, ele não possui essa parte de n convergindo para um ponto. O limite de sequência é só o n convergindo para mais infinito. Por quê, né? Por causa do domínio da função. Quando eu estou, por exemplo, vocês já estão ouvindo isso, né? Essa martelada. Ai, meu Deus do céu. Por exemplo, uma função dessa aqui, né? O domínio dela é os reais. E aí, nos reais, vamos supor que eu queira me aproximar de 1. Todos esses elementos aqui, ó, eles estão no domínio da função. E aí eu posso, digamos assim, como eles estão no domínio, eu posso andar nesse caminho até chegar ao 1, tanto à esquerda quanto à direita. No limite de sequência, não existe essa aproximação, porque como eu estou andando somente nos naturais, é como se, para mim, isso aqui fosse vazio, ó. Eu não tivesse nada aqui. Porque esses números não são naturais, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3. Então, é como se eu pudesse só pular dessa forma, do 1 para o 2, do 2 para o 3. E aí não tem como eu me aproximar de um número, 1 ou 2, tá? Porque eu não posso chegar perto dele, porque esses elementos aqui não estão no domínio da função. Aí o único limite que tem é só quando eu faço n para mais infinito, que é quando eu faço o n crescer, né? Então, esses limites para pontos não existem limite de sequência. Só para mais infinito. E menos infinito também não existe, porque como eu estou nos naturais, os naturais não são negativos, né? Então, o limite de sequência só para n só tem esse mais infinito. Então, intuitivamente, né? Intuitivamente, então a gente vai dizer que o limite de uma sequência, quando n vai para mais infinito, é L, se somente se a medida é craseado, é? Acho que é, né? Quem souber me diga aí. À medida que n cresce, os termos da sequência se aproximam termos da sequência AN, né, se aproximam de L, tá? Vou colocar entre aspas também, porque só para vocês terem uma ideia intuitiva, né? A medida acho que é craseado, né? Acho que é. Ai, ai. Ó, por exemplo, só para vocês... Vou pegar aquela mesma... Esse exemplo que eu acabei de usar. Esse exemplo que eu vou usar sempre, né? Que ele é fácil de explicar alguns conceitos. Aí eu vou substituindo os pontos aqui. Um meio, um quarto. Aí, sei lá, 1/1000, tal. 1/1.000.000. Pá. E aí, se eu fosse calcular o valor efetivo desses números, que vai ser o quê? 0,5, né? Aqui eu vou fazer 0,666, ou 333. Aqui é 0,25. Que é 0,001, né? Se eu não estou 1, 2, 3.
né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É isso? É. O fato é que quando eu aumento o n, se eu for olhar para os valores efetivos mesmo, provavelmente, das frações, elas vão diminuindo, né? Ó, eu comecei do 1, aí vou diminuindo, até que ele vai para um valor específico. Quando eu pego n igual a 1 trilhão, vai ser 1 sobre 1 trilhão. E esse número é o quê? Ele vai ser muito próximo de quem? De zero, né? Então, quando os termos da sequência se aproximam de um valor, à medida que o n for crescendo, esse valor vai ser o limite da sequência. Então, nesse caso aqui, intuitivamente, eu não estou provando nada, viu? Intuir o limite de 1 sobre n, quando n for para mais infinito, é zero. Porque à medida que o n for crescendo, os termos da sequência se aproximam de zero, tá? Essa é a ideia intuitiva do limite. Ou, se eu fosse colocar a definição formal, limite de AN quando o n for para mais infinito é L, se somente se... É aquela de Epsilon, só que muda um pouquinho. Para todo Epsilon, não é P maiúsculo, né? Minúsculo. Ah, mas acho que talvez aqui não faça diferença. Não. Vai fazer, né? Porque eu aqui não sei qual é a diferença para todo Epsilon positivo. Não vendo? Ah, meu Deus. Esses carros de som. Vocês estão ouvindo isso aqui, né? Então, para todo Epsilon positivo, existe um N0 natural, tal que, para todo. Só vou escrever e explicar um pouquinho, mas eu não vou cobrar isso não, viu? Porque na prática, não vai ajudar vocês em muita coisa. Para todo n maior que n0, tem-se Tava demorando para passar o carro do... E aí tem um martelo aqui, né? A marretona. Ó, basicamente, eu não vou ler isso aqui, não. Esse aqui tem no livro, tá? Mas a ideia intuitiva é o seguinte, ó. A ideia, digamos assim, o que tem por trás da definição, né? Você tem um valor L, tá? Aqui, essa reta aqui é os números reais. Você tem um valor L, aí eu quero me aproximar dele. Como é que eu sei que a sequência toda converte para um valor? Ou assim, a ideia, né? É que eu vou escrever uns termos aqui, vamos supor que seja o A1, que seja o A2, aqui seja... Aí, andou um pouquinho, aqui é um termo A3, né? Não interessa. Aí você escolhe um intervalo bem pequeno, um intervalo de, digamos assim, quando eu digo escolha um intervalo, é aquele epsilon. Dado um epsilon, é escolher um intervalo que o centro dele é em L e o raio dele vai ser epsilon. O raio é simplesmente o tamanho do L até a extremidade. Aí a definição diz o seguinte, que qualquer intervalo que você pegue, por mais pequeno que seja, se todos os termos da sequência caírem no intervalo, quer dizer que o limite é aquele L, tá? Basicamente isso. Mas eu não vou me ater muito a esses detalhes, não. Porque, na prática, o cálculo mesmo, em si, ele não é tão difícil, mas eu não vou cobrar a definição.
O que é importante, eu acho que é mais importante vocês entenderem a ideia intuitiva de que, como eu coloquei aqui, né? Vai ser muito mais útil para vocês. À medida que o N cresce, os termos da sequência se aproximam de L. Para vocês, isso é suficiente. Aqui é a definição formal, né? E o cálculo, em geral, é muito parecido com o que se faz no... Vocês... aliás, vocês devem usar tudo que vocês sabem do cálculo 1 para fazer esse cálculo em termos de limite no infinito, né? Quando vocês aprenderam o limite no infinito de funções, o cálculo é muito parecido, tá? Para algumas situações, para outras não. Tudo que eu tenho aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui de como é parecido. Vale todas aquelas propriedades. Eu vou escrever aqui, mas só para a gente ter um exemplo. Parecido não, é a mesma coisa, né? Em algumas situações. Por exemplo, se fosse assim, n sobre 2 sobre n mais 1. Limite dessa sequência, né? Se eu fosse escrever os termos dela... Aí seria que quando for 1, né? É só substituindo. 1, 2, 3. Aí quando for 1, eu vou ter 3 sobre 2, né? Aí quando for 2, 4 sobre 3. 4 sobre 3. E aí o que estava no numerador fica no denominador, né? Então é 5 sobre 4. 6 sobre 5. E por aí vai, né? N mais 2 sobre N mais 1. E aí, como é que você calcula o limite dessa sequência? Simplesmente fazendo o mesmo cálculo que já era feito lá no cálculo 1. Coloque em evidência o N, né? Vou fazer aqui mesmo. Coloque em evidência o N, assim. Aí esse elemento aqui, ó, cancela. E aí esse aqui vai para zero, né? 2 sobre N vai para zero. 1 sobre N também vai para zero. E aí sobra só 1. 1 sobre 1, 1. Mesma coisa que fazia no cálculo 1. Alguns exemplos vai ser repetido, outros não. Outros é um outro detalhe que eu vou falando, tá? Mas o que vocês podem entender, que tem um teorema aí que é bem último não, é bem útil, que basicamente é o que eu fiz agora. Por que eu fiz essa conta que é a mesma coisa da função, né? E tem um teorema que é assim, que é se limite de f de x, quando x tende a zero, x tende a zero não, desculpa, x tende a mais infinito, é L, então o limite de f de n também é zero, né? Zero não, L. O que eu estou dizendo aqui, se for possível vocês calcularem o limite da função, aí o limite da sequência vai ser igual. Por exemplo. E aí, professor, bom dia. Bom dia. Você tem como voltar só um pouquinho aquela conta que você acabou de fazer do limite para me poder terminar de copiar? Tem. Só para me ver o resultado. Pronto. Aqui é assim, Pronto. né? Pronto. Só para me ver aí se tá certo aqui. Pronto. Enquanto ele vai copiando, eu vou só falando aqui. O que eu estava dizendo é o seguinte, né? Quando você quer calcular o limite de uma sequência, se você não sabe manipular a sequência, que às vezes ocorre, porque nem todas são assim. Você pode calcular o limite da função,
e aí você manipula, faz o cálculo, e o resultado do limite da função vai ser o resultado do limite da sequência. O teorema é esse. Às vezes não dá para fazer isso, porque tem sequências que não tem sentido a expressão dela, quando você pega a expressão dela em função, não tem sentido. Pelo menos não nesse curso. E aí exige-se, né, algum outro truque, mas aí depende do exemplo. Ok? Copiou aqui, né? Eu acho que sim. Pode tirar, professor, já copiei, viu? Tá. Ó, um exemplo aqui. Se vocês quisessem calcular o limite de ln de n sobre ln de n mais 1, quando n for para mais infinito. Aqui eu tenho que começar do 1, né? Por exemplo, se eu fosse colocar a sequência... Você não precisa fazer isso, claro, toda vez, né? Ficar ln de 1... Eu vou escrever ln de 1, apesar de ser 0, mas eu vou só para ln de 1 sobre ln de 2, aí ln de 2 sobre ln de 3, né? Tal, e assim sucessivamente. Mas, por exemplo, como esse limite aqui fica muito mais fácil se você calcular o limite da função. E aí, se o limite da função for um valor, o da sequência também vai ser aquele valor. E aí, o que eu faço? Eu olho, no lugar de olhar para a sequência, eu olho para a função. E calculo esse limite, que é muito mais fácil, por quê? Porque se vocês recordarem, limite do ln de x, esse aqui, ele vai para mais infinito. Aí o ln de x mais 1, quando x for para mais infinito, também vai para mais infinito. Tá? Os dois indo para mais infinito, eu posso usar o quê? Como está mais infinito sobre mais infinito, ou infinito sobre infinito, de uma maneira geral, você pode usar L'Hopital, que é deriva o numerador dividido pela derivada do... Eu falei do numerador primeiro? Do numerador sobre o denominador. Aí a derivada do ln de x é 1 sobre x sobre... E aqui vai ser o quê? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? Professor, Oi. quais são as condições para usar o L'Hopital? Eu não lembro. São as situações que é infinito, quando você tem uma fração, e aí quando você calcula os limites individualmente, que nem esse daqui, ó. Eu calculei, só o do ln sozinho dá mais infinito, e o outro dá mais infinito. Aí quando você olha individualmente, tem que dar infinito sobre infinito, ou zero sobre zero. E aí esse infinito sobre infinito, ele está englobando mais infinito sobre mais infinito, menos sobre menos, mais sobre menos, sobre não, sobre, e menos sobre mais, né? Qualquer um desses quatro aqui, engloba esse infinito sobre infinito aqui, tá? Então, se você tiver, quando você calcula o limite, calcula esses quatro aqui, ou zero sobre zero, e esse zero sobre zero também está englobando zero à direita sobre zero à direita, zero à esquerda sobre zero à esquerda, e intercalado, né? Zero à direita sobre a esquerda e esquerda sobre a direita. Tá? Mesma coisa. Aí, qualquer uma dessas situações, você pode usar L'Hopital. Mas basta lembrar de zero sobre zero, esse vermelho aqui, né? O infinito sobre infinito. Que situações próximas a eles, aí você pode usar também. É muito útil, né? Porque a conta diminui bastante. Aí vocês podem usar, né?
E aí, para que a gente está aprendendo a calcular esse limite, né? Porque para saber algumas informações importantes de séries, a gente vai ter que saber calcular alguns limites de sequências, tá? Aí, só finalizando, esse limite aqui vai ser 1, né? Porque é x mais 1 sobre x é 1. Então, se esse limite aqui da função deu 1, quer dizer que o da sequência também será 1, tá? Basicamente é isso. Como eu falei, em algumas situações funciona, em outras não. Porque sequências também ocorrem em situações que não ocorrem em funções. Mas isso aí é com o tempo, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. É o mesmo exemplo, né? Só foi inverter. Ah, tá. É a mesma ideia da integral, é que, por exemplo, se o limite existe, aí a gente vai dizer que a sequência ela converge. E se o limite não existe, fica muito feio sem um si, né? Se geralmente é a mesma coisa de uma série, quando a gente for falar de série, quando a soma for a soma da, quando você pega uma soma infinita e o resultado dá mais infinito, é que a soma diverge. Se uma soma infinita, quando eu somo dá finito, aí ela vai convergir. Mas a gente vai, não converge, não existe. Então a gente fala que a sequência diverge. Ok? Só para os termos ficar assim, quando vocês estiverem lendo, né? Quando a sequência converge, é que o limite existe. Você calcula e quando ele assim, a existência dele dá um número real, né? Também outra coisa que não tem sentido, como eu falei, como não tem sentido o limite de ponto na sequência, não tem sentido limites laterais, mas existe uma certa, digamos assim, uma outra versão para limites laterais de sequências, tá? Que o estudo coloca como exercício, mas eu vou colocar para vocês como uma propriedade, para vocês usarem. Que é, por exemplo, né? Só para... vou colocar assim, termos pares e ímpares. É importante vocês saberem isso aqui, termos pares e ímpares. Porque, por exemplo, eu tenho uma sequência aqui, A1, A2, aí eu vou olhar só para os termos pares, primeiramente. Vou escrever, por exemplo, a sequência toda eu escrevo dessa forma. Com a sequência dos termos pares, eu escrevo assim. No lugar do n, eu coloco 2n. Por quê? Porque quando eu fizer o n variar, por exemplo, quando o n for 1, como é que é o nome disso aqui? Porque tem o expoente e tem o... É o índice. Esqueci. O índice, verdade, obrigado. Esquecido. Quando o n for 1, o índice ele vai variar nos pares, por exemplo. Ou quando o n for 1, não, perdão. Quando você fizer o n variar nos naturais, o índice vai variar nos pares. Gente, sumiu aqui. Né? Vai ficar o quê? A2, A4, A6. Tá vendo? Quando o n for 1, eu vou ter o 2. Quando o n for 2, eu vou ter o 4. Quando o n for 3, eu vou ter o 6. E assim por diante, né? E aqui 2n.
E é uma palavra que eu vou falar muito, o índice eu não tinha falado ainda. Aqui agora eu vou falar dos ímpares, né? Eu vou escrever dos ímpares, na verdade. Aí quando o n for 1, aqui para funcionar tem que ser menos, né? Porque eu estou começando do 1. Se fosse do 0, você escreveria menos. Eu tenho que escrever assim. Aí quando o n for 1, o primeiro termo é o 1, né? Quando o n for 2, eu vou ter 4 menos 1, 3. Agora sim. Aí tem um resultado, é um teorema. Você pode ver como teorema, pode ver como um exercício. Mas aqui eu vou colocar como propriedade para vocês. Que é, por exemplo, se o limite dos termos pares... A propriedade é a seguinte. Se o limite dos termos pares é igual a L e os limites dos termos ímpares também, então o limite da sequência total é L. Se esse limite aqui é, então, o limite principal, né, da sequência é L. E tem uma versão, porque é como se, entre aspas, fossem, assim, porque nos limites laterais, né, como é que é? Se o limite lateral à esquerda existir for L, e o da direita existir for L também, aí o limite total é o L. E se os limites laterais forem distintos, então o limite não existe. Aqui é a mesma coisa também. Se os limites dos termos pares e ímpares forem distintos, eles podem existir, mas... Ou se pelo menos um deles não existir, mas isso aqui já engloba tudo. Então, o limite da sequência não existe. Ok? Um exemplo que eu já fiz aqui, né? Eu vou repetir. A n igual a n menos 1. Esse aqui é um problema porque não dá para olhar para a função, porque é o seguinte, não tem sentido em funções menos 1 elevado a x. Né? Exponencial ela é elevado a x com a positivo, né? Diferente de zero, né? Positivo já é diferente de zero. Diferente de 1 é o que eu queria dizer. Ok? Então, menos 1 elevado a x não tem sentido. Nos reais, pode ter sentido em outro espaço, mas nos reais não tem. E aí, como é que eu calculo o limite? Mas eu posso determinar se o limite dessa sequência existe ou não. Porque, por exemplo, quando eu pego os termos pares, isso aqui vai dar o quê? Todos os termos pares são iguais a 1, né? Porque menos 1 elevado a 2 é a mesma coisa de menos 1 elevado a 2n. Aí menos 1 elevado a 2 é 1. Ok? E os termos ímpares... Isso aqui é menos 1. Isso aqui vai dar menos 1, né? Porque esse aqui é o mesmo cálculo lá, esse aqui dá 1, e esse aqui dá menos 1. Ou seja, o limite dos termos ímpares... Ou, melhor dizendo, dos termos pares... Esse aqui é o limite de 1, que eu não coloquei a propriedade, mas é a mesma dos reais, o limite da constante é ela mesma. E aí, como os limites pares, os limites dos termos pares é diferente do limite dos termos ímpares, não vai existir, né? Isso aqui é diferente. Aí não existe o limite da sequência.
Ok? Então, isso é um que não existe por causa desse resultadozinho aqui, que se os termos pares forem para algum lugar e os ímpares para outros, não existe o limite principal. E esse aqui também serve para também você calcular alguns limites em que o termo geral ele é difícil de manipular, mas você consegue manipular os de pares ou ímpares. Tem situações assim. Aí no livro ele coloca como um exercício lá no finalzinho, mas eu acho que é um resultado bem útil. E aí eu vou colocar como propriedade. Eu nem sei onde é que o livro coloca isso aqui. Mas é um exercício lá no final, que eu lembro de ter visto alguma vez. Enfim, mas não interessa onde é que tá. O que eu tenho que falar mais aqui? Eu vou colocar as propriedades. Tá, eu vou colocar as propriedades que eu já estou usando, né? Mas é as mesmas do limite de função, né? Limite da soma é a soma dos limites, limite. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu tô com 4 já? Não, eu tô com 3. Não custa nada, né? Então, limite do... Você tem duas sequências, né? Aí, limite mais ou menos elas, eu posso separar a mesma coisa. Isso aqui, repete porque... isso não é justificativa, mas isso aqui você teria que provar pela definição, né? Mas eu vou só colocar... por exemplo, se eu tenho um limite de uma constante, eu tenho aqui uma constante vezes a sequência, né? É a mesma propriedade que a constante pode sair. Três. Só lembro dessas duas, né? Das outras eu não lembro mais. Tem que colar. Tá. Limite do produto. Esses aqui você usa, você nem percebe que está usando, né? É claro que, assim, esse que eu estou colocando aqui, limite do produto é o produto dos limites, só vale se ambos existirem. Aliás, tudo isso aqui vale se, vamos supondo que tudo exista, né? Limite do... Mas essa aqui é uma que na prática você não separa assim, né? Você simplesmente calcula esse e calcula o produto. Que é a mesma coisa, mas não escrevendo assim. Tá, tem esse aqui. Aqui também supondo que ambos existam, só que o do B é zero. Não, o do B é diferente de zero, né? Não tem sentido o do B ser zero. Tanto B como a sequência aqui, ó, não pode ter termos zero, né? Porque se ela tiver algum termo zero, não tem, o termo que quando eu jogo aqui não tem sentido. Até que ela pode ter, mas eu não vou entrar nesse. Ela não pode ter muitos zeros, né? Digamos assim. Ela no começo até que ela pode ter alguns zeros, mas depois no final ela não pode ter. Mas não atenham-se a isso não. E a quinta? Cadê a quinta? Tá. Mas eu vou. Na verdade, não são só essas 5, né? O que eu recomendo para vocês é as propriedades que vocês, algumas delas, né, que vocês já conhecem do cálculo para funções, vocês podem adotar aqui. É só para essa aqui, esse π aqui é positivo, acho que não precisa, né? Precisa. Mas na verdade não precisa não ser positivo. Aqui eu acho que eu coloquei positivo porque no livro está positivo, né? Mas não precisa ser positivo não. Porque se for -1, você só inverte. E o limite for
É claro que também para ser menos 1 o limite tem que ser diferente de zero, mas enfim, também não se atenham a essas coisas não. Quando for possível, né? Depende do caso. Vou colocar assim, mas é que aqui ele está colocando, por exemplo, se fosse um meio, é raiz, aí só tem sentido se o de dentro for positivo, né? Mas depende da situação. É, mas se bem que aqui talvez o P pode ser positivo, o A não, enfim. Então tem essa quinta propriedade, mas como eu falei, depende do exemplo, né? Acho que é mais fácil pensar assim para vocês. Esses aqui, teorema do confronto. Tá, tem essas coisas aqui. Eu vou pular. Não vou pular o teorema do confronto, não. Porque esse teorema do confronto vai ser muito útil para vocês. É o mesmo teorema do confronto para funções, a mesma coisa. Ou o teorema do sanduíche, né? Tem livro que escreve assim. Inclusive, esse nome teorema do sanduíche, a gente pensa que é um nome. Já livro em inglês, assim, bem, digamos assim. Eu não vou dizer a palavra famoso, né? Mas um livro que é editado, por exemplo, pela Springer, né? Que é uma editora, o Springer. E o nome oficial é Teorema do Sanduíche. Não é Teorema do Confronto. Eu acho que em inglês eu já ouvi mais Teorema do Sanduíche do que do Confronto. Português eu ouço mais como confronto. Né? Agora, em inglês eu já ouvi bem mais do sanduíche. Que é, por exemplo, se os limites de AN, BN, CN, né? Então, se a N é igual ao limite da CN, né? Isso aqui é igual a L. Se isso acontece, E. A B, ela está entre o A e o C. O limite da B vai ser o L. Se isso aqui é, então, o limite da B vai ser L também. Tem alguns livros que omitem esse sinal aqui, ó. Porque como já é mais infinito, todo mundo já sabe que é mais infinito, e aí não precisa ficar colocando. Tem alguns livros que omitem. Gosto freguês, né? Eu acho que é mais bonitinho com o mais. Do que sem, fica estranho. Enfim. Ó, por exemplo, uma situação... Esse daqui é uma situação que vocês podem usar, talvez não ocorra em funções, mas em muitas situações só é possível calcular o limite com o teorema do sanduíche, né? Por exemplo... não ficou tão ruim, não. Vou pegar um exercício aqui do livro. Geralmente, quando você tem alguma função... depois eu vou escrever isso. Por exemplo, o limite de cosseno ao quadrado de n sobre 2 elevado a n, né? Acho que eu peguei o mesmo exemplo da aula lá. Mas, como é que você calcula esse limite aqui do cosseno? Se você for colocar na função, pode até ser que aí sai o mesmo resultado, viu? Mas aqui também já dá para fazer direto em sequência. Porque o cosseno é a mesma ideia de que cosseno em módulo, ele está sempre entre 1 e menos... Em módulo não, ele está sempre... Aliás, o cosseno em geral, né? Ele está sempre entre 1 e menos 1, né? Ou, equivalentemente, né, módulo cosseno, isso aqui é menor ou igual do que 1. Ok? E aí é a mesma ideia do que se faz no cálculo 1. Porque no cálculo você faria a mesma coisa, e aí você multiplicaria aqui por 1 sobre 2 elevado a n, e aí ficaria como? Ficaria
cosseno de... Como eu estou multiplicando, né? Fica assim. Eu vou fazer assim. Aqui você pode até colocar tudo em módulo, né? Porque como 2 elevado a n é sempre positivo, você pode até colocar assim, tá? Aqui no zero. A zero se... É porque... Ah, não, mas... Se o n for natural, não vai zerar aqui, né? Não, não zera, não. O problema é que ele pode ser negativo, né? Mas aqui não zera, não. Mas o fato é, como é que eu uso o teorema do confronto, né? Montei uma desigualdade assim, aí eu calculo esse limite aqui, calculo esse aqui, e a do meio vai para aquele valor que os dois derem, né? Esse valor aqui, o zero, ele vai para zero, né? Se eu pegar só o zero. Eu devia ter colocado isso como propriedade. O limite da constante é igual a ela mesma. Ou da sequência constante, né? É zero. Aí esse limite aqui... Tem uma maneira de calcular ele como sequência, mas como eu não falei, eu vou só usar a parte de função. Vai dar zero, né? Porque quando eu olho com... Mas isso aí, a parte de sequência, eu vou falar, acho que na outra aula, porque eu vou usar em outra situação. Mas vamos lá, quando eu olho para esse limite aqui, né? Ó, 1 sobre 2 elevado a x, isso aqui é zero, né? Que é a mesma coisa de... Vocês estão vendo isso? Quando eu olho para esse limite, 1 meio elevado a x, isso aqui é zero. Aquele gráfico daquela função, né? Gráfico da função. Como é que é o gráfico da função sobre quando x for 0 é 0, ou quando x for 0 é 1, né? Sim, né? O fato é que quando x for para mais infinito, o 1 sobre x ele vai para 0, né? E aí é a mesma coisa, você calculou com função, deu 0, para a sequência também dá 0. Mas depois eu vou falar de uma maneira geral para analisar esse tipo de limite, né? R, da forma R, quando R elevado a N, você tem um limite assim, se você tem um número A, um limite não, uma sequência. Não vou usar não, vou usar alfa, né? Porque eu já usei para outra coisa. O limite disso aqui sempre é 0. Se o alfa está entre 0 e 1, isso aqui sempre vai dar 0. Isso aqui na aula que vem eu vou falar. Mas eu vou usar na parte de séries. E vou colocar uma coisa com a outra. Aí esse limite aqui é 0. Então o limite do meio é 0, né? Esse aqui. Mas se esse aqui é 0 e esse aqui é 0, o limite do meio também é 0. E aí vale aquela propriedade também de funções, que o seu limite de uma função com um módulo é 0, sem o módulo também é 0. Ok? Sem o módulo é 0 também. Vou até colocar isso aqui, uma observação aqui em cima. Se o limite do módulo de uma sequência com o 0... Não, se o limite de uma sequência com o módulo é 0, sem o módulo também é 0. Isso vai ser útil, vai ser muito útil para vocês. Porque às vezes é muito mais fácil olhar com o módulo, cada questão do sinal, e com o módulo fica toda positiva e é mais fácil de manipular. E aí, mas só vale para o 0, tá?
Se o limite da sequência com o módulo é zero, então sem o módulo também é zero. Eu estou olhando um pouco o chat hoje, né? Vocês estão escrevendo alguma coisa aí? Pode usar o quê? Lockdown. L'Hopital. É esse aqui. Deixa eu ver o que eles estão escrevendo aqui. Mais nada, né? Também se você falar hospital, você não vai estar matando ninguém, tá? Mas pelo menos o correto é não pronunciar esse S aqui, ele é mudo. Mas se você falar hospital, não é nenhum crime, não. Muito bem. Aí tem só uma última definição que eu tenho que falar para vocês, que vai ser também necessário. Já que dá tempo, acho que dá. Que é quando uma sequência ela é crescente ou decrescente, né? Que tem alguns termos específicos que vocês devem necessário que vocês saibam. Por exemplo, né? Definição. Então, uma sequência é dita o quê? Crescente e decrescente, né? É. Então, uma sequência é crescente se o termo posterior é sempre maior que o anterior. E aí, algebricamente, né, você fala assim. Geralmente nos livros... Não vou confundir vocês mais, não. Escrever do jeito que está no livro do Sturt, mas... Assim, por exemplo, uma sequência crescente, se o termo seguinte ela é sempre maior do que o anterior. Se, para todo n, e decrescente se ocorre o contrário, né? O posterior é menor que o anterior, né? Pronto, tem dois exemplos bem assim, óbvios, né? Plural de óbvio. Por exemplo, não, observação não. Eu vou pegar aquela sequência lá, né? 1 sobre n, quando você escreve 1 meio, e aí já é intuitivo você escrever. Você observa que esse termo aqui é o maior, aí o segundo aqui é menor do que o anterior, né? A1 é menor, perdão, é maior do que o A2, que por sua vez é maior do que o A3, que é maior do que o AN. Então, quando o termo seguinte é menor, né? O que ocorre? Essa aqui, ó. Ela decresce, né? O termo seguinte é menor do que o anterior, então ela está decrescendo. Ou ela é decrescente, né? Decrescente.
E uma outra que ocorre o contrário é uma sequência crescente. Pode muito bem pegar aquela primeira que eu fiz, né? 2, 3, 4, 5, 6, tal, tal, tal. Ela vai crescendo. Ok? E aí tem outro termo também, que é se uma sequência é crescente ou decrescente, ela é chamada de monótona. Então, quando vocês ouvirem falar uma sequência, isso aqui é para ser um X, né? Uma sequência que é monótona, quer dizer que ela é crescente ou decrescente. Tem alguns conceitos que... Então, a sequência é dita monótona. Monótona. Se ela é crescente ou decrescente. Se tem alguns livros que colocam monótona crescente, monótona decrescente, mas aí, como eu estou seguindo Sturte, para ele monótona é qualquer uma das duas, né? Tem livro que especifica, né? Fala monótona crescente, monótona decrescente, ou monótona, aí tem outros termos também que eu não vou entrar em detalhes, né? Tá? Sei que a aula de definição é mais chata, né? Mas não tem muito o que escapar. Eu tenho que falar outra coisa para vocês, que é quando a função é limitada. É a mesma coisa de sequência... Perdão, é o contrário, né? Quando uma sequência é limitada, que é a mesma coisa de função limitada, que pelo menos no cálculo 1, uma função é limitada quando ela sempre está entre dois valores, né? E aí é importante porque vai ter umas situações que isso vai ter que aparecer, essa parte de sequência limitada, né? Então, definição, que uma sequência é limitada... Não estava certo. Uma sequência é limitada. Limitada. Se existem A e B, ou quaisquer constantes, né? Se existem A e B, que a sequência sempre está entre o A e o B, por exemplo. Tais que ok? Então, se você tem uma sequência que os termos dela sempre estão entre dois números, ela é limitada. Aí um exemplo mais óbvio foi esse que eu já peguei aqui, que eu vou repetir. Esse aqui, né? 1/2. Todos os termos dela estão entre dois valores. O zero, né? Todos eles são maiores que zero, e todos eles são menores ou iguais do que 1. Não somente 1, né? Você pode botar 2 aqui também, né? Não tem problema não. O maior termo é o primeiro, né? Todos eles são menores do que o primeiro, mas... Então, se você tem uma sequência que ela está sempre, todos os termos estão sempre entre dois números reais, ela é dita limitada, né? Isso aqui é limitado. Qualquer sequência que envolva seno e cosseno, né? Também. Se fosse só o seno, né? Se eu pegasse só aquela lá, cosseno ao quadrado de n. Se bem que... aqui tem
Tem um erro aqui, ó. Não é nem um erro, né? Porque eu esqueci que isso aqui tá ao quadrado, né? Por isso que Cadê aquela sequência lá? Ah, nem precisa de módulo, né? Aquela sequência, isso aqui, ó. Porque eu esqueci desse 2 aqui. Aqui é o quadrado, tá? Então, o quadrado não tem como ser negativo. Eu não precisava desse módulo, mas a conta tá certa, né? O que eu não precisava era do módulo aqui. Enfim. Mas pelo menos serviu para lembrar daquela propriedade. Porque se o módulo é zero, sem o módulo também é zero. Isso daqui, né? Então vamos lá. Aquela que eu coloquei, essa aqui está sempre entre 0 e 1. Porque sem o módulo, né? Sem o módulo não, sem o quadrado, ok? Tá, também é limitado, mas como eu coloco o quadrado, aí fica aqui, fica 0, né? Isso aqui. Então, está sempre entre 0 e 1. Tinha esquecido que ele era um quadrado. E ela é limitada também, tá? Às vezes não é tão simples provar que uma sequência é limitada, mas só para título de exemplo, isso aqui é suficiente já. Ah, ainda tem essas coisinhas aqui, eu não vou falar não. Não agora, limitar superiormente. Isso aqui eu não usei para nada. Ah, tá, eu vou encerrar só escrevendo esse teorema aqui, ó. Que ele relaciona a parte, uma sequência que é limitada e uma sequência que é monótona. E aí toda sequência que é monótona e limitada, isso aí vai ser, eu vou usar isso aqui na aula que vem. Toda sequência monótona ilimitada, é convergente, ou seja, existe o limite dela, né? Que às vezes, em algumas situações, eu não consigo calcular o limite de fato, o valor específico, o limite dá tanto. Mas eu consigo dizer se a sequência converge ou não, provando que ela é monótona e limitada. Isso aqui eu vou usar mais à frente. Ok? Aí, tem uma aula minha, essa eu vou postar mesmo, fazendo exercícios de sequências, aí eu vou postar. Aí eu vou marcar também os exercícios que eu recomendo vocês fazerem, mas basicamente é só esses primeiros de calcular limite, o resto, sem não se preocupar não. Porque esses cálculos de limite, eles vão servir que, por exemplo, quando vocês tiverem uma série, sei lá, qualquer coisa aqui dentro, né? Eu vou botar aquela do E só para... Em algumas situações eu vou precisar calcular o limite desse termozinho aqui. E aí você tem que saber calcular, né? Eu não posso só falar por alto. Ok? Aí algumas situações não é tão simples, mas aí depende muito do exemplo. Ok? Acho que por enquanto tá bom, só isso mesmo. Basicamente, é só para, assim, tem algumas coisas que são novas, outras não. Mas o importante é que na hora de calcular o limite, por exemplo, não muda tanto do limite de função. Só em algumas situações específicas, mas em outras, talvez a maioria. Não tem como falar em maioria porque... Mas em muitas situações não muda tanto por causa desse resultado aqui. O limite da função é L, então o limite da sequência é L. Tá? Tem uma condição para ser o contrário. Tem uma condição para valer a volta, né? Quando é que o limite... Mas a gente não vai precisar porque não vai calcular o limite de função, mas tem uma condição para que se o valor do limite é L e outra coisa acontece, então da sequência também é L.
Da sequência não, da função também L, mas a gente não vai usar isso. Ok? E aí, uma coisa que eu quero que vocês se atenham é o teorema do confronto, que não é resultado novo, vocês já conhecem. Talvez a gente use, talvez não, a gente vai usar em várias situações, mas o principal é calcular o limite, tá? É o que eu quero tirar dessa aula de hoje. Mas isso aí a gente vai fazer várias vezes. Ok, deixa eu ver aqui se escreveram alguma coisa aqui. Escreveram mais nada, né? É isso, viu? Não vai dar para dar esse capítulo. Eu vou tentar, porque o capítulo é muito grande. Eu vou tentar pegar só o básico. Não o básico não, só o que eu acho principal para passar para vocês. Pelo menos na outra turma eu não consegui, na turma do semestre passado, falar de série de potência, mas aqui eu vou tentar. Porque não deu tempo, vou ver se eu resumo alguma coisa do semestre passado. Alguém quer falar alguma coisa? Depois do almoço. É porque na última acho que eu demorei porque eu esqueci. Eu fiquei fazendo outra coisa e acabei esquecendo. Mas assim, quando eu faço o link novo, por isso que eu faço toda vez um link novo. Porque quando você faz um novo, o Google ele envia mais rápido. Quando você coloca aquele link de cima, que fica ali fixo, o Google demora muito para enviar. Às vezes envia para um aluno. Mas ele envia rápido, daqui a meia hora ele envia, 10 da manhã. É porque eu acabo esquecendo mesmo, vou fazendo outras coisas e esqueço, ou então penso que eu já postei. Ok? Mas 11h30, meio-dia, era para eu colocar toda vez. 11h30, meio-dia. Eu acabo esquecendo. Ok? Qualquer coisa vocês podem mandar no chat, me lembrar. É isso, viu? Então, até a próxima. E se cuidem de vocês. Tchau.